Então, voltando aí na sua casa com esse assunto tão polêmico, prestem atenção, converse com os seus filhos, não reprima muito as crianças, senão a criança se intimida por qualquer coisa que vá fazer ou até pensar. Deixa a criança ter uma expressão, deixa a criança falar bobagem, corrija as crianças na hora certa, entenda, deixa elas agir da forma que pensam, porque aí você vai ter uma segurança maior de que o seu filho ou a tua filha não vai ser abusada por ninguém, porque ela vai ter uma expressão, uma vontade própria de falar as coisas e vai falar, porque ela sente segurança em você. Vai ser segura. Pai, mãe, viu? Então, preste minha atenção. Meus pais me apoiam. Exatamente, meu pai me apoia, exatamente. Doutor Márcio, nós estávamos falando aqui no Bastidores sobre a Bruna Surfistinha, né? Isso. Pode falar um pouco sobre esse assunto aí? A Bruna Surfistinha, na biografia dela, né, em algumas entrevistas, fala exatamente isso, que ela, durante a sua adolescência, foi abusada sexualmente pelos próprios familiares, né? E isso, inclusive, motivou a decisão dela, futuramente, se tornar uma garota de programa. Teve que sair de casa, aquilo que a doutora falou agora há pouco, teve que sair de casa, tentando escapar desta situação, e até por uma necessidade financeira, acabou vendo lá uma propaganda de que uma casa de prostituição estava contratando meninas. Isso ela tinha qual a idade? 17 anos. 17 anos. 17 anos. E ela aceitou então a proposta. E ela foi abusada em que período, o senhor sabe? Desde os 11 anos de idade. Os 11 anos. 11, 12 anos de idade, né? Eu queria citar outro fato também, que é um filme de 1982, chamado Amor, Estranho Amor, que tinha no papel principal, inclusive, a Xuxa Meneghel, que acabou se tornando, nos anos seguintes, a rainha dos baixinhos. Olha que ironia. Que ironia do destino. Neste filme, a Xuxa, ela tem relações sexuais com um garoto de apenas 12 anos. E a idade dela era? 17 para 18 anos na época, né? Cenas explícitas de sexo estão reveladas neste filme. E este garoto, que contava a época com 12 anos, também acabou, depois de adulto, se transformando em ator pornográfico, tendo cenas de sexo explícito. Então isso com certeza também motivou aquilo que a doutora falou, aquilo que acontece durante a adolescência. Não tenha dúvida que a visão que o homem, que a mulher tem a respeito do sexo, uma visão saudável que poderia acontecer, vai se tornar bastante prejudicada. O sexo ele tem que ser por amor. Eu acho que nós já discutimos isso aqui, que tem vários tipos de sexualidade, né? Que é o sexo de Eros, né? Que é o Eros, que é o amor sexual. Mas eu acho que essa questão do sexo, aquele sexo animal, é um negócio muito... Zoofilia. Sujo, né? Horrível. Não, eu estou falando do sentido do cara que fica a caça de uma mulher simplesmente para ter um ato sexual. O sexo pelo sexo. Pelo né? sexo, eu acho horrível e tal. Já é lamentável. Imagina você fazer isso com as nossas crianças e adolescentes. Doutora, a senhora que cuida das crianças, a senhora recebe, assim, semanalmente quantos casos relacionados a isso? Não, lá no Pra Vida, nós temos um programa que fica noutra instituição, que atende crianças que tentaram suicídio. Então, o que é que Por ser abusada, é isso? Isso acontece. Qual a idade dessas crianças, doutora? O CDC, que é o Controle de Prevenção de Doenças, ele diz que as tentativas de suicídio têm sido um problema entre crianças abusadas sexualmente. Qual a idade dessas crianças? De 5 a 11 anos. Elas tentam cometer o suicídio, é isso? Tentam. Criança abusada sexualmente é o seguinte, porque quando ela é abusada, depois ela pode apresentar alguns transtornos, como transtorno, como se diz? Transtorno pós-traumas, ela pode apresentar depressão, e a depressão é um risco muito grande para suicídio. Então, crianças abusadas sexualmente, ela tem 2 a 3 vezes mais chance de ter um comportamento suicida. O que é esse comportamento suicida? É a criança ter
ideias suicidas é o seguinte: eu vou me matar, eu vou tentar o suicídio. O que é o plano? O plano é o seguinte: é muito comum dentro das crianças jogo perigoso. Não sei se você já viu. Baleia Azul. Tem vários programas. Já debati, tem aquela que você bota aqui a apneia, tem muitos, né? Então, esses aí são os comportamentos que levam às tentativas de suicídio e suicídio. Então, uma criança abusada sexualmente tem que ter muito cuidado, porque ela tem 2 a 3 vezes chances de tentar o suicídio. E também quando ela se torna adulta. Quando ela se torna adulta, ela também tem 3 vezes mais chances. A pessoa deve carregar isso pro resto da vida. É um trauma, é uma ferida. Eu acho que é uma ferida que não cicatriza. Trauma, né, não cicatriza. E é uma ferida que não cicatriza quando ela não estava preparada para tratar esse ferimento. Porque os teóricos, os psiquiatras, psicólogos vão falar que mesmo durante a adolescência... Corta na alma, né? Mesmo durante o primeiro período da adolescência, até os 13, 14 anos, está em formação ainda a sua personalidade, o seu desenvolvimento. Não, mas aí até, vamos imaginar, 13, 14 anos, já é uma idade até que... E quando é bem criancinha. E quando é uma criança de 2, 3 anos? Exatamente. Então imagine essa idade mais remota ainda. Essa é a preocupação nossa. Eu não consigo entender como que uma criança de 5 anos de idade recebe isso, esse abuso. Olha, quando a criança ela recebe isso, ela recebe como traição, porque ela achava que quem ia cuidar dela, né, traiu e que fez isso com ela, né? Agora, acontece que quando a criança é abusada sexualmente, quando ela é pequenininha, ela vai ter o apoio dos pais. Então, o que é que acontece? O que é que a literatura diz? Diz que ela tem uma amnésia. A criança tem um período de amnésia. Então, ela esquece. Mas isso fica na memória dela. Quando ela se torna adulta, aí ela vai lembrar. Já o adolescente, ele tem uma cognição já mais amadurecida. Ok. Está partindo para um adolescente de 13 12 anos, 12 eu acho que até já entende o que é o sexo, o ato sexual e tal. Já entende mas não aceita o abuso também, né? Mas mesmo assim, ele vai ter os traumas da vida dele aí até. É muito comum a gente ouvir. Tô cansado de ouvir a história dos padres, né? Nas igrejas, dos seminários lá, enfim. Acontece muito, né? Muito caso. Por essa razão, recentemente o Papa Francisco, né? Ele veio a público, foi praticamente a primeira vez na história que ele veio a público pedir perdão a toda a comunidade mundial pelos abusos praticados pelos padres no decorrer da história. Aliás, tem um escritor cearense, eu não me recordo o nome dele aqui agora, mas ele escreveu uma biografia que se intitulava o seguinte: Os Papas Ecrégios da História. É o Jeová Mendes, não? Isso, Jeová Mendes. E eu tive a oportunidade de ganhar essa obra, um livro, e eu comecei a ler. Nossa, o papado era uma coisa bizarra. Descobriram que tinha uma papisa porque ela teve um bebê. Né? E tinha papa no século passado aí que tinha 7, 8 mulheres. Quer dizer, é muito louco. O ser humano é uma coisa maluca. Na construção do mosteiro de São Bento, em São Paulo, fica bem no coração da cidade de São Paulo, né? A época do metrô, para construir o metrô, no subsolo lá daquela região toda, se descobriu vários ossinhos de criancinhas que foram jogadas lá, porque havia também muito estupro, muita coisa feia acontecendo, e era completamente encoberto da sociedade, e essas mulheres, essas meninas ou adolescentes ou mulheres davam à luz e lançavam fora essas crianças. Então muita coisa feia realmente. O abuso, tem coisas que eu não consigo compreender. O abuso sexual, no caso, nós estamos falando dos religiosos aí, dos padres, enfim. Eu não consigo entender porque padre não pode casar, se a questão da sexualidade é uma coisa fisiológica. Então, por que não pode casar? Não pode ter uma mulher, não pode ter uma relação. Até hoje eu não consegui, eu fico imaginando por que não, né? E como é que o cara segura essa barra, se a coisa é uma coisa natural, a questão do sexo é uma coisa
tá, é um dos desejos, né, que a gente tem uma coisa fisiológica, ou se a gente precisa de manter relação sexual, e eu não consigo entender. Mas... Interessante que seria até o outro extremo, né? Outro extremo. Que nós estamos aqui tratando sobre deixa a criança crescer, se desenvolver, deixa o sexo para o momento oportuno, né? E já no outro extremo você tem uma fé que diz jamais você pode manter relação sexual até a morte. O seu pensamento deve estar voltado para outras questões, embora importantes, a espiritualidade, mas de fato Sim, algo muito complicado. Mas como é que seguras a barra? Exatamente. Se a questão é uma questão natural, vamos dizer assim. Exatamente. A gente necessita de ter a relação, né? De conhecer alguém e ter uma relação sexual. Sabe como é que se trata o abusador? Como se trata o abusador, sim. Que o abusador ele precisa de tratamento também. Ele é doente. Ele é doente, ele precisa de tratamento. Sim. Tá? Antigamente existia a castração. Eu acho esse tratamento, eu gostei. Eu acho esse tratamento, rapaz, eu acho que antigamente não deveria adotar isso hoje novamente. Antigamente, olha, Dinamarca, eu acho que não tem recuperação. Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, vários Castrava. países tinham uma castração. Tinha uma castração física, né? Aí depois eles passaram para a castração química, tá? Hoje eles fazem também, antigamente não era reversível, viu? Hoje não, hoje já é reversível. Eles fazem a castração com química, né? Depois, num período de tempo, aí o abusador ele pode ser integrado à sociedade. Só que aqui na nossa... A senhora acha que a sua experiência que esse abusador recupera? Não. Não. Agora, não adianta prender o abusador. Não adianta só prender o abusador. Não. Tem que tratar. Porque é o seguinte... Só prender não, tem que prender e tratar isso. E tratar, tem que tratar. Tá? Com medicamento. Aqui no Brasil, existem projetos tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Existe já pedido... Existe, existe. Além do medicamento, né, tem o tratamento que eles chamam, se não me foge a expressão, doutora, é o redirecionamento masturbatório, não é isso? Exatamente. Que é trabalhado exatamente, tirar da mente do abusador aquele perfil da criança, do adolescente, inclusive com um tratamento, Carlos, muito semelhante. Eu estou olhando aqui, mas estou prestando atenção porque eu vou chamar um psiquiatra justamente para nos ajudar aqui a entender melhor Um essa tratamento cabeça. muito semelhante ao exame do espermograma, né? Para aferir a questão da capacidade do homem na relação sexual, na procriação. Então existe também esse tratamento de redirecionar, inclusive com imagens, com vídeos de adultos. Mas o abusador sabe o que está fazendo, não sabe? Sabe, ele tem consciência. Ele faz consciente, né? Ele faz consciente. Então eu acho que é uma doença meio sem vergonha, né? Mau caráter. Falam Né? de uma perversão, né? Porque se ele sabe, ele pode muito bem entender que aquilo é um abuso. Ele é Ó, consciente. se eu tenho a consciência, Ele é consciente. eu posso... Vamos imaginar o seguinte, vamos sacar uma arma aqui. A partir do momento que eu saquei a arma, eu já tenho a consciência que eu posso disparar aquela arma. Verdade. A senhora concorda? Concorda. Ou não, né? Então eu acho que é um negócio maluco e para mim não justifica. Pra Distanciamento de Deus, né, Carlos? Distanciamento eu não de sei, Deus. eu não sei, eu não queria nem entrar nessa questão de religião e tal, enfim. Porque quando se trata de uma coisa consciente, vamos falar da questão, como a doutora disse, ele vai para o ato consciente. Então, se ele vai para o ato consciente, é como eu disse, você saca a arma, atira ou não. É a tua consciência que vai mandar atirar. Não tem esse negócio de agir por impulso. Eu sou um doente, eu não posso ver uma criança nua. Me poupe. Acho um absurdo. Mas, enfim, eu vou chamar aqui, eu quero agora chamar o doutor Paulo Salles. Ele é diretor ele é psiquiatra, diretor do Hospital Sunnydale State Medical Center do Brooklyn, em Nova York. Doutor, a gente está aqui querendo ouvir a sua versão sobre essa psicopatia, esse desequilíbrio, se é consciente ou não, pessoas que cometem esses atos de pedofilia. Boa tarde, boa noite. Me fala um pouco sobre isso, doutor. Muito obrigado, né, pela oportunidade de participar do programa de vocês, né, e trazer um pouco mais de informações em relação a esse problema que é tão polêmico, né. Então, antes de começar a discussão em torno disso, falar que eu não conversei com ninguém, né, não avaliei, não posso fazer um comentário clínico
em relação à situação específica, né? Então eu vou tentar falar um pouco a respeito do transtorno pedofílico, né, como uma categoria, né, não relacionado especificamente a um caso, né? Então, o transtorno pedofílico, né, ele faz parte de um tipo de problema que a gente chama de parafilia, certo? O que é isso? De uma maneira normal, o ser humano, quando ele está querendo se envolver em uma atividade sexual, né, em ter relações íntimas com outra pessoa, a gente normalmente, ao longo do curso da nossa maturidade emocional e sexual, desenvolve preferências, desenvolve pensamentos e desejos relacionados com certos tipos de práticas, né, durante a atividade sexual. Então, vou lhe dar um exemplo clássico de um ônibus lotado, né? Muitas vezes você encontra pessoas que sentem um prazer sexual em encostar em outra pessoa que está no ônibus, sem que a outra pessoa esteja desejando ter esse tipo de comportamento, né? Mas por que eu estou dando esse exemplo? A pedofilia, né, como um transtorno mental, na cultura em que nós estamos, né, que é no caso do Brasil, o que é que ela se caracteriza? São pessoas que têm uma idade no mínimo de 15, 16 anos, né, e com 5 anos de diferença entre a pessoa e o parceiro sexual, né? Essas pessoas, elas têm uma atração por crianças pré-púberes, né? O que é que isso quer dizer? São aquelas crianças que ainda estão em desenvolvimento e que não têm as características sexuais bem desenvolvidas, né? As mamas desenvolvidas, no caso das meninas, né? E a pergunta que você me fez é muito pertinente, né? O que é que causa uma pessoa a querer fazer esse tipo de coisa? Boa parte das pessoas que têm transtorno pedofílico, nessa preferência sexual disfuncional, elas sofreram abuso durante a infância. E isso meio que cria uma espécie de um trauma nessas pessoas, né? E aí o que é que acontece? Como esses traumas não são trabalhados com terapia, com outras modalidades de tratamento, essas pessoas ficam meio que numa compulsão de repetir essa situação para ganhar controle. E elas acabam fazendo isso em uma criança depois de se tornarem adultos e continua o ciclo do trauma, né? Então fica aí a explicação pro pessoal de casa, eu espero que tenha sido útil para todos vocês. E tentar entender que pode se tratar de uma pessoa que tem um problema e muitas vezes essas pessoas são traumatizadas, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para a gente conseguir ter um pouco de compreensão em relação a esse assunto, viu? Pois um grande prazer de participar do programa, viu, Carlos? Tudo de bom para vocês e um abraço aí pro pessoal de casa. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, aquele forte abraço, viu? E estamos aqui na sua terrinha, na nossa terrinha aqui, te esperando aqui, de braços abertos. Saudade. Abraço, fica bem, doutor. Bom, voltando aqui para a doutora, então existem castrações, nós estávamos falando que as pessoas fazem isso conscientemente, né? Ouvimos a opinião do doutor agora, psiquiatra, sobre o assunto. Se é consciente, eu penso que tem que ser castrado mesmo, quimicamente. Não, estou falando Mas sério. hoje tem a castração medicamentosa, eles tromam o hormônio, aí diminui aquele libido que ele tem. Tem a castração, ele vai para o tratamento, ele faz o tratamento com o psicólogo, está entendendo? Faz o tratamento em grupo, junto com a família, dá uma medicação para diminuir a libido dele, ele vai melhorar. Doutor? Você acha que recupera? Não recupera, mas diminui. Carlos, eu como teólogo, como pastor, não recupera total. Não tenho como negar a possibilidade de recuperação. Eu acredito que sim, recupera, embora atualmente, pela experiência, o menor número de casos. A doutora já diverge. Diminui os casos. Isso. Diminui isso aí. Mas não recupera totalmente. A eficácia dessa castração, ela não é assim 100%, não existe estudo dizendo que isso é eficaz. Mas diminui. Aqui no Brasil tem, na Câmara dos Deputados e no Senado, existe trabalho, existe projetos lá para trabalhar com esses pedófilos, para ver se diminui esse número de agressão sexual. Trabalhar com pedófilo, como é que seria esse trabalho, para mim entender? Como é que vai trabalhar com pedófilo? O pedófilo vai se apresentar, eu sou pedófilo? Não, para tratar. Tratar o pedófilo. Para tratar. Mas os estudos mostram que existe, então, o ato é consciente. Né? O ato é consciente. Se o ato é consciente, é uma doença? Não é uma doença. Porque se você tem consciência, vamos imaginar aqui, doutor Márcio e doutora, se você tem consciência daquilo que você está fazendo, você não está doente. Então aí você tem essa Como é que é isso? Você tem essa teoria de que seria consciente, mas você tem também a defesa dos psiquiatras de que, considerando que é um transtorno, inclusive tem um nome técnico, transtorno pedofílico,
O DSM classificou assim agora. Transtorno pedofílico, que é o mais ele atual. é alguém carente de um tratamento exatamente para buscar a cura. Se é uma doença, ele é alguém que carece de cura. E aí tem todo esse trabalho que a doutora já citou, esse trabalho também de redirecionamento masturbatório, que alguns órgãos, inclusive tem publicação no site G1 da Globo sobre esse trabalho que é feito de redirecionamento, de apontar para que aquela pessoa ali, um adulto, uma mulher, seja um homem, sei lá quem seja, a partir dos 18 anos é que você deve se voltar para desenvolver com ela uma atividade sexual. E eles declaram que já existem alguns avanços, alguns progressos nesse sentido. Bom, então agora vamos falar de imunidade. MixMune, manda um recado aí pra gente. E aí galera, eu sou Vitória Mello, vocês devem me conhecer, trabalho na internet como digital influencer e hoje eu vim dar essa super dica pra vocês. MixMune, em tempos de pandemia precisamos cuidar mais da nossa saúde. Precisamos manter a nossa imunidade em alta, quanto maior ela estiver, melhor para o nosso corpo e nossa proteção. Por isso preste muita atenção nessa dica e grave esse nome, MixMune. E já anota esse número que está aparecendo agora aqui na sua telinha, hein? O MixMune da Cedro Suplementos traz ingredientes que o nosso corpo não produz e precisam ser adquiridos de fonte externa. Por isso ele é tão essencial para o nosso organismo e para a nossa imunidade. Agora é época que pessoas precisam se cuidar, evitando até mesmo resfriados comuns e problemas respiratórios. Portanto, não perca mais tempo, potencialize a sua imunidade com o MixMune. Esse é o momento de pensar em sua proteção. Ligue agora no 0800, a ligação é totalmente gratuita. A equipe da Cedro vai te atender e vai te explicar tudo sobre esse produto maravilhoso. E hoje temos uma super promoção. Quem ligar agora nesse número que está aparecendo na telinha terá o frete totalmente grátis. O MixMune é um produto para sua proteção e proteção da sua família. Portanto, preparamos condições especiais para o pagamento e facilitar a sua compra. Por isso, não arrisque. O MixMune é a proteção que você precisa. Ligue agora no 0800 e potencialize a sua imunidade. Cedro Suplementos tem compromisso com a sua saúde e com a saúde da sua família. Prestaram atenção em casa? MixMune pela manhã, uma cápsula, todos os dias, ok? MixMune, liga para o número que apareceu aí na tela, faça o seu pedido, você recebe em casa, não vai pagar a ligação, não vai pagar flat, enfim. Ligue agora e aproveita a promoção, tá bom? Voltando aqui, então, esse assunto me deixa muito triste. Eu diria que é um debate necessário, porém desgastante. Verdade. Porque o que mais me aflige em toda essa conversa, essa relação aqui, é imaginar que o cara sabe o que está fazendo. Porque eu acho que se você não sabe, né, o esquizofrênico que não sabe, toma uma atitude que não sabe o que está fazendo, ou sai uma coisa que não é pela vontade própria, ou seja, o ato, é por uma doença realmente. Nesse caso, é difícil encarar que um pedófilo ele é doente. E no abuso sexual praticado, quanto menor a idade da vítima, maior a punição. Então, se isso acontece, né, o legislador entende que você está consciente do que está fazendo, e se você vitimou uma menina, por exemplo, de 8, 9 anos, a pena hoje chega a 12, 15 anos de detenção. É bem maior, isso foi com Nós vamos falar isso aí com no terceiro bloco sobre a pena, essa questão, vamos deixar para o terceiro bloco, eu vou chamar aqui um especialista em direito penal, que é um grande advogado, vai nos falar sobre isso. Mas assim, no caso dessa menina que ela foi estuprada aí pelo tio até os 6 até os 10 anos de idade, ela tinha consciência, ela concedia, como é que ficou essa Isso não foi divulgado ainda não, essa história familiar dela ainda vai ser averiguada. E aqueles casos, doutora, que a gente vê também, que as meninas de 12, 13 anos têm a relação com o cara de 30, 40 anos, enfim, 20 anos, 30, 20, e ela, não, eu faço porque eu quero, eu gosto, como é que é isso? Às vezes essa menina ela é proveniente de uma família totalmente, uma família sem estrutura montada. Por exemplo... E o aproveitador se aproveita disso. Você sabe de quem é que o pedófilo gosta? Quem é que o pedófilo gosta? Ele gosta daquela criança que é isolada,
que é triste, que tem baixa autoestima, é uma criança que não tem o apoio totalmente dos pais. Aí ele se aproveita Aí disso. o que é que ele faz? Ele se aproveita, se aproxima dessa criança, aí diz, olha, eu vou te ajudar, vem pra cá que eu vou lhe ajudar. Ele não chega assim, eu vou fazer com essa daqui. Não é assim, não. Ele vai trabalhando, ele vai verificando, porque ele vive próximo à família. Tá? Então ele vai trabalhando como é que ele vai se aproximar daquela criança. Tá? Que loucura. E o prejuízo. Então é uma coisa meio faceira, vamos dizer assim. O prejuízo. Ele manobra. Então ele não é doente, não pode ser doente uma pessoa dessa. O prejuízo. Uma pessoa que. Seria a mesma coisa. Olha o que vocês estão me dizendo, gente. O cara que roubou o Banco Central aqui no Ceará, ele planejou, não planejou? Planejou. Com certeza. Então se ele planejou, ele está fazendo consciente, não está fazendo consciente? Planejou, projetou, executou. Como é que o cara desse é doente? Se ele planeja, é como a doutora disse, ele fica ali... maquinando, como se diz. Né? Como chegar na criança, não é isso? Quem pega na oposição com doce, é o com pirulito. abusador. Ele aproveita que aquela criança é maltratada, muitas vezes pela família. Abandonada, ele acha que a família abandona. Então ele vai se aproveitar daquilo ali. E a consciência que você falou, Carlos, uma menina de 10, 11 anos, ela não tem consciência para esse tipo de coisa. Não, às vezes tem, sabe o que é. Uma coisa é você saber o que é e experimentar por livre e espontânea vontade, e uma coisa é você ser abusado. Saber o que é e ser abusado é pior. Ou seja, pior não, é muito cruel, eu diria, não é que ser pior ou melhor. É muito cruel, porque você sabe o que é, e você com 11 anos, você está sendo abusado, sabendo que está sendo abusado por um maníaco, um louco, É porque nós iremos entrar, como você bem disse, no próximo bloco, sobre a questão da lei. Mas a lei, ela tem um nexo com a medicina, com a psiquiatria, e até os 13 anos, em todos os casos, pela legislação, é interpretado como estupro. Exatamente porque a compreensão é que até os 13 anos, a criança ou adolescente não tem capacidade cognitiva de dizer, eu quis. Não, mas me parece também, nós vamos entrar nesse assunto no terceiro bloco, mas me parece, eu não sei, não vou afirmar porque a gente precisa consultar o advogado aí na área, mas me parece que até os 16 anos, né, se não for, não precisa, mesmo tendo o consentimento da menina, da garota, é considerado como estupro, né? Até os 14. Já foi 14. Até os 16, ela, né, até atualmente, os 14. Até os 14. Ele, o pedófilo, a partir dos 16 anos. E essa diferença de idade... Não, peraí, não entendi, desculpa. O pedófilo, ele é caracterizado a partir dos 16 anos. O pedófilo. Pedófilo. Depois, e ele tem que ter uma idade... ele não é pedófilo. Ele tem que ter uma idade, na média de 5 anos diferente da criança que ele está abusando. Porque, por exemplo, se for uma de 16, se for um de 14 ou um de 12, ele não é considerado... Não pode ser interpretado como estupro, por exemplo. Pode não. Não é interpretado como crime, por exemplo. Tem que ter uma diferença de 5 anos, é isso? Tem que ter uma diferença de 5 anos então, entre se o rapaz tiver 15, se relacionar com um menino de 10, aí é considerado como estupro. E tem mais. A moça tem até 13 anos, se ela mantiver relação sexual com um senhor de 30, 40, 50, seja lá qual for a idade, independente do que essa menina venha declarar, o juiz vai julgar que houve estupro. Só a partir dos 14 anos é que ela tem a capacidade cognitiva para dizer, eu fiz porque eu quis. Gente, então vamos lá. Nós vamos agora para o terceiro bloco, vamos entrar os comerciais aqui, nós vamos para o terceiro bloco. Fique em casa aí que nós vamos voltar no terceiro bloco falando da penalidade. Vamos consultar um especialista para falar um pouco sobre a pena da pedofilia, como é considerado esse crime, enfim. Já voltamos.